Bom, gente, hoje a gente vai tentar entender a mente de pessoas que são completamente odiosas. A gente tem um personagem aqui na DeepTube que é assim, e a gente vai falar um pouco sobre o ódio, né? Que tipo de sentimento é esse, por que que ele nasce, de onde ele vem, né? Então, o ódio, pessoal, é uma das emoções humanas mais intensas, na verdade, complexas e destrutiva também. Mas é também profundamente humana, né? Ele não surge do nada, tá? E é quase sempre uma resposta a uma dor que não foi resolvida. Traumas, injustiças, medo ou sentimento de impotência. Então, quando isso tudo não é processado, compreendido e transformado, o ódio, ele pode, na verdade, se transformar nessa energia de fundo que orienta de maneira uma pessoa que enxerga o mundo de forma odiosa, né? E por muitas vezes, por toda a vida, tá? Então a gente vai tentar explorar por que que esse tipo de sentimento acontece, né? O que que é o ódio, afinal? O ódio, pessoal, é uma emoção secundária, ou seja, quase sempre ele surge com uma reação, uma emoção primária mais vulnerável, como o medo, por exemplo, medo de ser rejeitado, de ser traído, de ser humilhado, dor por perda, abandono, abuso, vergonha, normalmente de si mesmo, do passado, impotência, quando alguém se sente sem controle sobre a própria vida. Então, o ódio, pessoal, ele funciona como uma defesa psicológica. Então, ao invés da gente se sentir fraco, vulnerável, triste, né, a pessoa odiosa se torna raivosa, dura, crítica e sempre agressiva. Então, isso dá uma falsa sensação de poder. Se eu odeio, né, antes de ser ferido, não me machucam. É assim que eles pensam. E porque tantas pessoas vivem com ódio a vida inteira, né? Traumas não curados. Então, muitas pessoas passam por experiências profundamente dolorosas na infância ou na vida adulta, tipo abuso, negligência, violência, traição, pobreza extrema. E essa galera nunca na cabeça deles tiveram espaço, apoio ou ferramenta para processar esse tipo de dor. E aí o ódio se torna uma forma de sobrevivência emocional, na verdade. Então, se eu acredito que o mundo é cruel, eu não fico decepcionado quando ele age assim. É mais ou menos por aí que eles pensam. Então, a falta também do autoconhecimento e da empatia também é muito fundamental nessa questão do ódio, né? Que quando alguém ele não é ensinado a reconhecer suas emoções e se autorregular, na verdade, ou se colocar no lugar do outro, né? Ser empático, tende a ter conflitos como batalhas do bem contra o mal. E é claro que sempre se coloca do lado certo, né? Eles sempre se acham certo. Então isso alimenta julgamentos e ódio moral. Então as pessoas são mais, o mundo está corrompido, ninguém presta, é assim que eles pensam. Uma autodefesa, né? Na sociedade moderna, né, especialmente nas redes sociais, a recompensa e a indignação, né? Então, quem se mostra ofendido, furioso ou acordado contra os injustos ganha atenção, validação e até um poder simbólico, né? Então, esse ódio, ele se torna, na verdade, uma identidade, né? Sou contra tudo e tal. E é uma forma também de pertencimento ao grupo, né? Principalmente quem não tem vida social. Então, sentir compaixão, perdão ou esperança, na verdade, exige uma abertura emocional. E isso é muito assustador para quem já foi ferido. Então, o ódio, por outro lado, é duro, fechado, seguro, né? Porque cria uma armadura invisível, né? E só que essa armadura, ela também pede conexões reais, né? Então, muitas pessoas aprenderam a odiar observando seus pais ou cuidadores. Se em casa as pessoas falavam mal de todo mundo, se a desconfiança era uma regra, se o mundo era visto como um lugar hostil, essa visão ela internaliza, na verdade, como se fosse uma verdade absoluta nessas pessoas, né? A falta de propósito, de esperança, né? Porque quando alguém não encontra significado, gente, na própria vida, seja por solidão, por fracasso, por doença, desilusão, sei lá, por vários motivos, o ódio preenche esse vazio. Então, odiar dá uma sensação de direção, entendeu? Então, meu inimigo é X, minha missão é lutar contra Y, entendeu? É um sentido distorcido, mas ainda assim é um sentido, né? Para quem não tem sentido nenhum. E quais são as consequências disso, né, gente? Isolamento social e emocional, afastar as pessoas, uma saúde mental comprometida, com ansiedade, depressão, paranoia,
E até problemas físicos, que a gente sabe que o ódio crônico aumenta o cortisol, inflamação, risco cardíaco, relacionamentos tóxicos ou até a falta de relacionamento total, a perda de capacidade de sentir alegria, de sentir esperança. Então o ódio, ele consome mais quem o sente do que quem é o alvo desse ódio. E é possível, gente, sair disso daí? Possível tudo é, né? Mas não é tão fácil assim, né? É muito raro acontecer sozinho uma mudança nessas pessoas, né? Então, algumas portas de saída, na verdade, inclui sempre a psicoterapia, a ajuda de fazer uma terapia, de procurar um profissional, o que é muito difícil para essas pessoas, na verdade, porque o princípio da terapia é a pessoa reconhecer que tem algum problema, né? Para poder praticar compaixão, enfim, ter condição de ter experiências de conexão realmente duradouras, porque normalmente essas pessoas vivem isoladas, né? Enfim, são pessoas amarguradas, encontrar um propósito maior, isso tudo é a terapia que ajuda, né? E o ódio, na verdade, é aquela velha frase, né, cara? O ódio é como beber veneno, esperar que o outro morra. Isso é um provérbio budista. Então, agora vocês podem entender que o ódio é um sentimento secundário, derivado do medo. Aliás, todos os sentimentos vêm do amor ou do medo, tá, gente? E o ódio, obviamente, vem do sentimento de medo. Um beijo para vocês, fiquem todos bem. Um excelente aí finalzinho da semana. A gente tá chegando no final de semana. Fiquem todos bem sempre, isso que importa. Tchau.